A gente está trabalhando, né, com a concepção do projeto, novamente reafirmando aquela área que a gente previu lá no início, a área mais restrita, em torno de 55 metros de fundo e no máximo 400 metros de frente. Isso aí a gente está conseguindo reduzir, já chegamos a 270, 370, 350 metros. E a consequência disso é que a planta em si, a gente está confirmando, não será necessário 400 metros na frente, com a possibilidade de ser menor, até 370 metros. A consequência disso é que para a planta se instalar, a gente não precisa remover, colocar. Mais alguém? Não. Ou sim. Alguém quer se apresentar? E aí a gente vai passar a palavra para o pessoal da CAGED, pode ser? Sim. A comunidade validou somente 2, vocês lembram? Sim. Aí a gente passou os mapas, né, para a Secretaria das Cidades do primeiro e do segundo terreno, e o encaminhamento da reunião de hoje foi a CAGES apresentar o projeto, né, para que ela apresente o que foi demandado na última reunião e depois as comunidades, elas, se assim for, né, elas apresentem os terrenos que possivelmente possam ser ocupados e desapropriados, tá bom? Pode ser assim? Igualdade com direito à moradia com dignidade para todos. Eu sou Larissa, sou deputada estadual para ajudar aí nas articulações, comunidade do Rio. Eu sou anjo da comunidade. Eu estou trabalhando com as comunidades. Minha Casa Minha Vida. E fizemos isso, e hoje o compromisso nosso da última reunião era apresentar o resultado dessa pesquisa de forma analítica, já com a situação de cada família. E nós trouxemos aqui o relatório. A gente falou que tinha um número muito grande de famílias, só deu 144 que estavam ok com o NIS, né, com o cadastramento do NIS. As outras precisam de alguma forma regularizar. Mas eu vou falar aqui só, resumidamente, a situação que a gente levantou de todas elas. A relação que está aqui, ela está analítica, o nome de todas as famílias. Nós temos 107 compatíveis que foram considerados aptos a fazer uma operação Minha Casa Minha Vida, aprovado. Pode ser por várias razões, pode ser situação cadastral, pode ser que a renda tenha ultrapassado o limite do programa. Tem várias situações aqui, mas as principais são cadastrais, ou a pessoa tem alguma negativação junto a algum órgão oficial do governo, ou a renda está acima do limite do programa. Indicação rejeitadas, que a família, que a pessoa que se apresentou não é o representante familiar lá no cadastro único, não é ela o representante, 21 pessoas. NIS de outro município do interior, 28 que vão ter que ser transmitidas. Pesquisa não transmitida por erro no CPF, 31. O CPF estava inválido. Tá? Aí tem aqui a identificação das famílias. Aí o que a gente pede? Nesse caso específico, seria importante para nós, essas 31, ter conhecimento foi mandado para nós CPF, a gente pesquisou pelo CPF.
é interessante dessas 31 ver o número do NIS. Elas têm NIS e informar o NIS, que aí a gente faz a pesquisa. O CPF da inválida, onde dá inválida, a gente faz a pesquisa pelo NIS. Sem CPF, 2, que é uma questão também de regularizar, e aguardando pesquisa que não chegaram para nós resultados, estão chegando essa semana, 12. Dá um total aqui de 249, mas tem uma correção importante. O número mesmo que a gente começou a falar aqui foi 248. Aqui na relação foi 249, são 248 famílias, tá? E a relação está aqui, eu tenho ela em meio digital também. A gente faz família para que no final a gente tenha uma ideia de quem pode ir para o caso na vida e quem não pode, para que a gente possa apresentar a solução, certo? Sim, separado, quem pode e quem não pode. A outra coisa, nós, da vereadora Adriana, os mapas dos 2, aliás dos 15, eram 15 terrenos e 13 vocês não aceitaram, só 2. E esses 2 ela mandou para nós. Nós estamos analisando a questão da propriedade, eles são, porque assim, no mapa está o vazio. O vazio, ele pode ser composto de mais de uma propriedade. Tanto que o mais próximo daqui tem até uma placa de venda lá, tem uma imobiliária vendendo uma parte dele. E nós já conversamos com o imobiliário sobre essa parte que eles estão vendendo e procurando identificar o restante também, quem é proprietário. São privados. Aqui, esse terreno, cuidado de apresentar para vocês, porque ele, que era o que nós o Estado, estávamos pesquisando. E dá para fazer empreendimento, já tem o equipamento público da prefeitura lá. E tem esse terreno, nós estamos avaliando, porque quando apresentaram para nós, ele foi apresentado como privado, mas ele, depois que nós olhamos na matrícula, vimos que a propriedade dele era da União. E aí nós encaminhamos para a União, para a SPU, para eles darem posicionamento. Como é que a gente vai fazer? Na verdade, a empresa que está oferecendo o terreno, ela tem só um contrato de aforamento da área. Então, assim, tem uma questão, eles doaram uma parte lá para a prefeitura fazer uma creche, e a gente está aguardando que a SPU diga como é que a gente desapropria esse terreno. Ele fica aqui, próximo daqui, aqui no porto, aqui perto do porto. Eu acho que é uma área, para nós, na avaliação que nós fizemos. Eu não trouxe nem a planta para apresentar para vocês, porque a gente precisa dessa posição da SPU. A gente também não quer criar expectativa, a gente quer que no início aqui, quando a gente viu, como é que a gente pode, se hoje nós já tivéssemos o terreno para fazer o empreendimento, como é que a gente ia fazer? Houve uma seleção do Minha Casa Minha Vida de 2023, agosto de 2023, ela está sendo encerrada agora, de 6.264 unidades para o estado do Ceará. Já foram sendo 1.800 em Fortaleza. Esse projeto que a gente está acompanhando, a gente tem um comitê que acompanha a aprovação desse projeto. E aí esses projetos já estão começando a serem contratados. E a demanda dessas 1.800 vai ser tudo no município, tudo de Fortaleza. E já estão começando a ser contratados, quer dizer, a gente está com uma perspectiva nova de surgimento de novas habitações no programa Minha Casa Minha Vida aqui no Ceará. Isso é muito bom. E aí tem 1.800 unidades que é em Fortaleza. Aí como é que fica o nosso projeto aqui? Nosso projeto aqui, para eu inscrever, se eu já tivesse o terreno hoje aqui, para eu inscrever o projeto, eu teria que esperar outra seleção da Caixa. E a próxima seleção que está prevista é só em 2025. Depois de contratarem esse de agora, quando encerrar até outubro, novembro, encerra, no início de 2025 tem outra seleção, a gente inscreve daqui. Essa, a nossa perspectiva é para isso. É que obras do governo federal, isso está na norma do Minha Casa Minha Vida, obras do governo federal que precisem de reassentamento das famílias, elas estão com a inscrição aberta do projeto. Se fosse uma obra federal e a gente já tivesse o terreno, a gente
já podia inscrever esse projeto, porque não entra em fila. Por quê? Porque é para reassentamento de família. E isso a gente afastou quando analisou, porque lá não diz, é só obra federal. E aqui nós temos uma PPP, uma parceria público-privada da CAGES com uma empresa privada para fazer o projeto. Nós já conversamos com a Caixa não passou, porque esses projetos público-privados, eles são novos. É uma modalidade nova de projeto de investimento em infraestrutura pública. E ainda não tem posicionamento com relação a isso. Hoje eu vou fazer uma consulta ao Ministério das Cidades se este projeto poderia ser tratado como se fosse um projeto federal. Eu vou só fazer a consulta. Fica com a possibilidade de, assim que desapropriar o terreno, inscrever o projeto logo, independente de seleção. Mas isso é uma consulta, tá, gente? Que eu vou fazer e aí eu dou um resultado para vocês. Na reunião onde eu tiver o resultado lá do Ministério, eu aviso. Mas a gente está vendo essa possibilidade de incluir as famílias, incluir o projeto como se fosse de uma obra pública federal, similar a uma obra pública federal, com reassentamento de família, para que a gente tenha prioridade de atendimento. Isso eu estou consultando hoje com o Ministério. Com relação aos terrenos, a gente espera já que na próxima reunião a gente já traga um parecer conclusivo sobre a desapropriação, na próxima reunião, tá? Então é isso, e a gente está aqui à disposição para ouvir vocês no que for necessário, tá bom? Obrigado, bom dia. De terreno, se cabe lá. Sim, muito boa pergunta. Nós estamos com uma dificuldade, nós ainda estamos fazendo a implantação no maior CAB, que é 8.680 metros quadrados, cabe mais de 249 unidades. O outro de 6.000 metros, não, está muito apertado. Está muito apertado. A gente ainda não concluiu a implantação, mas o que a gente já sentiu é que não cabe 249 unidades no terreno de 6.000 metros. Só cabe um deles, né? Nenhum deles, tá? Porque pelo menos, ótimo, né? Você está falando isso porque foi uma coisa, quando a gente iniciou a análise, que encontrou logo, uma é de 8, uma é de 6. O de 6 não cabe 248 unidades. Aí a gente não pode, a gente não tem como. Até se a gente fosse fazer uma casa para essa pessoa, nós temos que obedecer regra que ela tem que atender algumas coisas, que se ela não atender, a gente não pode fazer. Então, assim, industrial, né? E aí foi mais restrito, né, o diálogo agora, a planta industrial numa área reduzida, deixando de fora a comunidade da Bença, né, e a Decanfiel, né? E aí dentro desse contexto a pergunta é se o diálogo para garantir a moradia digna, né, a solução habitacional para as famílias seguirá com todas as que nós já estávamos dialogando, ou se a proposta está sendo de restringir apenas aquelas que dependem da efetivação da DESAL para terem que ser retiradas. E aí eu pergunto isso porque, como nós falamos em outros encontros também, esse debate da garantia da moradia digna ele está inclusive para além da DESAL, né? A legislação que se impõe sobre o terreno, ela independe da efetivação ou não da planta industrial. Então a pergunta que eu coloco é se esse GT seguirá discutindo a moradia digna, o que eu defendo e acho correto, e a realocação para todas as famílias e não apenas aquelas inseridas nos novos limites, digamos, colocados pela proposta da DESAL. Para responder o que a Brena tinha me perguntado antes, que eu pedi para esperar um pouquinho, que tem a ver com essa tua pergunta, né? O projeto que a gente está trabalhando em reduzir a área é para ajustar início, a gente poder iniciar enquanto se trabalha a relocação das famílias, mas ele de forma alguma está pensado em não atender as comunidades que estão em todo o poligonal. Aquele que você perguntou sobre a Norte Sul, eu falei que a vista para o mar, sim, está dentro da área da poligonal, que está dentro desse levantamento feito pela Defensoria, desses números que o Valdemar mostrou. A gente está tentando ajustar uma possibilidade da planta, a construção iniciar essa possibilidade, porque seria uma forma da planta iniciar quanto antes. Mas aí depende de outras autorizações, de outros procedimentos. Visto, né? Essa continuidade de extensão do público habitacional, a Secretaria da Cidade foi chamada aqui para
discutir o reassentamento das famílias por conta do projeto da ABSAP. A continuidade de grupo de trabalho para fim de discutir profissional, eu acho que fica prejudicado sem a presença do representante do município. A gente não pode discutir política habitacional sem na mesa estar sentado o município. O Estado sozinho não reconhece sem a presença do município. É isso que a gente quer. Estamos no Conselho de Habitação do município de Fortaleza. Então nós vamos, certo, convidar o município para se fazer presente a partir da nossa próxima reunião, tá certo? Para que o município venha participar também, ok? Vai chamar vai articular com o município, né? Eu sugiro também que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara oficie também o município para que eles compareçam. Pode ser? Ótimo. Assembleia também. Mas que morem de maneira muito precária, hoje todo mundo tem uma casa, né? Então é preocupante que esse cadastro limite a forma da propriedade do apartamento que vão receber. Então a gente sempre caminhou para garantir uma mediação sem conflitos, a gente vai continuar caminhando dessa forma. Então assim, será que a gente precisa, já que tem tantos vereadores, né, temos inclusive um deputado, tem o deputado Renato Roseno, a gente precisa fazer alguma reunião com mais alguém do Estado? Porque eu acho que é isso, né? É uma questão de justiça. Ninguém queria sair da casa, por mais precária que fosse. Vai precisar sair, então precisa de uma solução habitacional para todo mundo. Quem tem Bolsa Família, quem tem o cadastro único, quem não tem, no caso aí, né? Teve essa portaria do Ministério das Cidades que foi fundamental, que quem recebe BPC Loas e quem tem Bolsa Família tem gratuidade, mas isso de maneira mais generalizada para Minha Casa Minha Vida. E aqui é uma solução habitacional para uma obra público-privada, né? Então só estou colocando para a gente até fazer um encaminhamento. O que é que você enxerga, né? E aí eu sei que você não é secretário das cidades, com quem você aponta que seja necessário para a gente, enquanto figuras públicas, fazer essa articulação política para a gente poder continuar caminhando nessa harmonia que a gente precisa, né? E na hora dos encaminhamentos, eu tenho um encaminhamento para fazer. Ninguém não, enganar ninguém não. O aluguel social ele é uma solução temporária. A ideia do aluguel social é para que as famílias saiam e tenham o aluguel social. O aluguel social nosso vai ter uma lei própria para isso. Vai ter uma lei própria para isso. A duração dele é de 2 anos prorrogável por mais 2, ou a necessidade. E o acordo é 520. Enquanto não tiver a casa, vocês continuam recebendo aluguel social. Muitas pessoas que forem de casa vai se tornar aluguel social. Então essas pessoas que foi passado para isso não recebem aluguel social e vivem sofrendo nas casas de família ou em ocupações. Mas por que não recebe? Todas as pessoas que recebem aluguel social do Estado, elas fizeram um acordo, estão recebendo aluguel social. Seria mais adequado. R$ 330. Esse é a renda. É a renda não, é a parcela. Segundo lugar, Valdemar, se você se baseou a PC da sua família e também pelo BPC. Não é nós. Eu sei, mas não foi. Não, porque nós entregamos um relatório, não sei como ele foi, mas para efeito do nosso cadastro, ele foi incluído, entendeu? Então, se você se baseou no nosso cadastro, não foi. Obrigado. Essa pesquisa ela é feita através do cadastro único. Essa renda, a renda das pessoas é apurada pelo cadastro único, o sistema também sistema de trabalho e emprego do país. Essa pesquisa que a gente fez, por isso que a gente fez essa pesquisa, porque ela pesquisa a renda da... A minha fala ia ser em relação à lista apresentada pelo Valdemar.
do cadastro único. Praticamente a Adriana solucionou na sua pergunta que ela fez e principalmente na ideia de trazer a própria municipalidade para fazer esse cadastramento aqui, né? Pessoal, desde o dia que nós fizemos o primeiro cadastro, que nós falamos para o pessoal regularizar o seu NIS, o seu cadastro único, né? Nós detectamos que tinha alguns irregulares naquele momento e pedimos para regularizar. Isso é importantíssimo para vocês, para ter acesso a todas as políticas públicas. Não só para essa questão aqui do reassentamento, né? Para todas as políticas públicas é necessário esse cadastro único, ou para quase todas. Eu não tenho certeza se é absolutamente para todas, mas peço a vocês que atualizem os seus cadastros. Como vem uma equipe programada da Prefeitura de Fortaleza para fazer isto aqui, vejam se nesta data conseguem ficar em casa. Eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo tem compromisso, mas é algo que vocês vão ter que fazer no futuro, se deslocando até a Prefeitura, né? Para fazer esse cadastro, até a regional, certamente, mas esse cadastro virá para cá, né? Então, as pessoas que foram identificadas através das lideranças de vocês, que tenham alguma pendência, estejam aqui para regularizar esse cadastro. Com relação ao CPF, certamente alguém está com o CPF cancelado, não é isso, Valdemar? Cancelado. Essa solução eu acho que não é possível fazer aqui. Eu imagino que vocês tenham que procurar a Caixa Econômica Federal ou a Receita Federal para regularizar esse CPF de vocês. Independente de se conseguir a localização pelo NIS, mas isso é importante, que vocês regularizem o CPF de vocês. Então, a minha fala tem que ser breve, até para dar oportunidade para a comunidade falar, mas é para alertá-los para isso. Regularizem o cadastro único e regularizem o CPF de vocês. Toda e qualquer ação que tenha que ser feita do poder público para reassentá-los ou para incluir em alguma política pública vai precisar do NIS e do CPF. O CPF hoje é o documento principal, pessoal. Então a gente não pode estar com o nosso CPF inválido ou com alguma pendência. Essa pendência não é financeira, não é dívida, né? Porque as dívidas elas não têm nenhuma relação com isso, a não ser dívidas de impostos, né? Dívidas federais, estaduais ou municipais. São dessas casas. E da seguinte forma, a ressalva que eu faço, existe um longo processo ainda a ser vencido, a ser passado e dialogado para a efetivação dessa planta industrial da Dessal. Ainda tem que fazer estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, licença prévia, licença de instalação, depois a licença de operação. Eu acho que esse licenciamento sequer pode ser feito pela Semas, ele tem que ser feito pelo IBAMA. A gente está falando de terreno de marinha, a gente está falando de poligonal da Mata Atlântica, está falando da Restinga, está falando de área de reprodução de espécie ameaçada de extinção. E tudo isso puxa o licenciamento para o órgão federal. Então o processo de licenciamento da Dessal tem que ser reiniciado do zero. Então isso não é coisa de poucos meses, isso é coisa que leva muito tempo. É o tempo necessário para a construção habitacional. Se não for o tempo inteiro, ele se aproxima. Então, eu que faço apelo aqui para os órgãos que façam essa busca, esse esforço de alinhar os calendários. O calendário do avanço necessário legal e ambiental da Dessal e o calendário necessário para a construção habitacional, para que as pessoas saiam da moradia que estão agora, de uma porta, e entrem na outra porta da moradia de um lugar.
deixa eu saber que isso não é novidade, é o que as comunidades estão falando desde o início, é o que a gente quer conquistar aqui nesse diálogo. Obrigado. Pronto, estamos aqui, né, mais uma manhã de segunda-feira, depois de muito tempo, né, sempre tendo esse GT, essa comunhão, nossa comunidade com os poderes. Já quero primeiramente agradecer, né, a Deus e agradecer a todos vocês que estão também aqui dispostos a ouvir as comunidades. Isso é muito importante, né, dessa comunhão, dessa união. Mas eu estava ali conversando com a doutora Adriana, né, eu sigo aqui a estar ouvindo vocês e a gente chegar numa conclusão, né, de melhoria para a comunidade, até porque quando tudo isso acaba, né, vocês vão para os seus lares, onde vocês vão poder dormir em paz e a qualquer momento a gente pode acordar com remoção das nossas casas e sem ter para onde ir, né, porque a gente sabe que a gente está a mercê a receber uma ordem, né. Eu até perguntei ali, né? Realmente a gente está a mercê a receber essa ordem? E disseram que sim, a gente tem possibilidade de receber essa ordem, de a gente desocupar o lugar. E para onde vamos? Né? Então eu espero muito que a gente chegue numa conclusão, né? Porque aqui são 249 famílias, 248 famílias, realmente onde tem criança, onde tem idoso, né? E crianças enfermas, crianças doentes, cadeirante, então são famílias, né? Famílias que precisam de um lar e de uma casa para morar. Então eu espero muito que a gente chegue numa conclusão e que a gente venha sair daqui com a resposta e provavelmente com a nossa chave da nossa casa na mão, tá bom? Amém. Aqui é o seu escritório, o EDAL, que é o escritório que eu represento aqui. Vocês têm o EFCO também, que é um outro escritório também que eu represento. Tem a Defensoria Pública, que é fundamental nesse processo, né? Então vocês não estão sozinhos. E uma segunda questão também que eu queria até assim, questionar a CAGES, né? Porque eu penso que quando a família ela é removida, tem uma série de implicações objetivas e subjetivas. Porque a comunidade, às vezes, ela cria laços. Às vezes, não, sempre se cria laços com o lugar de moradia. Então, o ideal, né, que a gente vai buscar isso, junto com a Defensoria, junto com o EFCA, junto com as comissões de direitos humanos, é que as famílias elas sejam indenizadas por essa preocupação, sem o prejuízo de que elas sejam incluídas a gente vai buscar muito isso, né? Bom, depois da dona Ana Clésia, vamos ter... Se for no nosso cadastro, nos procurem que nós corrigimos na hora. Nós estivemos aqui com a equipe grande fazendo o cadastro. Muitas pessoas não receberam nenhum treinamento em razão da urgência. Nós não tínhamos como treinar. A sua função dentro dessa história, certo? Porque o SPU já está. Então, o Ministério Público Federal tem que estar também, certo? Defensoria Pública está. Então, o Ministério Público Estadual também, certo? Por quê? Porque nós precisamos nos fortalecer. As comunidades precisam se fortalecer junto com os parceiros e os órgãos públicos que estão vestindo a camisa da nossa luta. Que a Secretaria da Cidade está aqui desde o começo, que foi chamada, que está aqui, a CAGES também. Agora, que a gente tem que ver o seguinte: estão aqui, estão dando sua contribuição, estão fazendo o que se propuseram, entre parênteses, né? Porque não tem poder de decisão. O Valdemar não tem poder de decisão, o Silvio também não tem, né? Silvana, então o que é que acontece? É difícil. Então, mas a comunidade, ela tem poder de decisão. E ela grita por soluções que realmente sejam favoráveis e que passe segurança. Que o problema é esse, a falta de segurança hoje. Então, nós temos que entender que o GT é para criar soluções.
Então a gente já está entendendo, os parceiros e os órgãos já entenderam o que a comunidade quer. Agora nós vamos buscar soluções dentro do tempo, dentro do que é possível e que seja atendido à comunidade, certo? E aí, de antemão, se for o caso, que isso a gente já tinha articulado, né, pessoal? A gente vai, certo? Fazer o que a gente sabe, lutar da nossa maneira, né? Que é unido e organizado, para que a gente possa permanecer com força, certo? E coeso no que a gente precisa chegar, tá? Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram aqui presentes. E o doutor Fábio Galvão passou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui. Eu vim hoje para a SPU, estou de férias esse mês, mas informei para a equipe. O que a CAGES, vocês, comunidade, e a Defensoria acordarem, estamos de acordo, ok? Isso são as palavras da SPU, tá? Desde o início, a situação das várias comunidades que estão envolvidas, né, que estão nas proximidades de onde se planeja implantar a usina de dessalinização, né, a Bênção, Norte Sul, Desofiel, Vista para o Mar, né, todas as comunidades que serão de algum realocadas quando tiver uma solução para a questão da moradia digna e que no futuro, quando essa moradia chegar, que ela venha acompanhada também das outras políticas públicas que são necessárias para viver com dignidade, porque só o teto não garante dignidade humana. Precisa junto ter um projeto de creche, precisa junto ter um projeto de posto de saúde, precisa ter a garantia do esgotamento sanitário, da drenagem, da rede de esgoto, da iluminação pública, da coleta de lixo, da segurança. Então, além dos órgãos que aqui já estão diretamente envolvidos, a gente precisa da presença da Prefeitura de Fortaleza, que é quem executa as políticas dentro do município, né? Então a gente tem que ter a Habitafor, a gente tem que ter a Secretaria de Infraestrutura para discutir junto esse projeto para que, assegurando-se a questão da moradia, seja pelo intermédio da sua família, mas eu vou além, né, de que a gente consiga conquistar também essas outras políticas públicas na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, porque a gente não pode falar em moradia digna se a gente não tiver esse conjunto de outras iniciativas juntas, né? Então, acho que os próximos encaminhamentos, as comissões de direitos humanos solicitarem, né, a vinda do CRAS para fazer o cadastramento das famílias, os escritórios que são necessários fazer dentro do Minha Casa Minha Vida para não haver impedimento na inclusão e para que a gente possa conquistar cada vez mais. Então é isso, gente. Um grande abraço, estamos aqui à disposição.